Eu sou o Flávio de Souza, TV Com Pelotas, Canal 14, para vocês das nossas plataformas e para a televisão, Canal 14 da Claro. Estamos aqui na Assembleia Legislativa, acompanhando aqui, eu vou mostrar para vocês o banner do 11º Fórum Social Mundial da População Idosa, de 26 a 30 de 2026. Um outro mundo é possível. Palavras de Grisaldo. E nós, da TV Com, estamos aqui, registrando para você com exclusividade TV Com Pelotas, conteúdo de qualidade, para você ficar bem informado. Ainda dentro desse contexto que eu estou falando para vocês, a gente chega na questão da memória, né? Que é um dos principais itens que a gente sente o acometimento com o declínio cognitivo. E a memória, apesar do nosso cérebro ter um funcionamento igual de um HD do computador, ele tem um espaço limitado de memória, ele tem memória temporária, memória permanente, entretanto, diferentemente do computador, o que é colocado lá assim fica, o nosso processo de memória é dinâmico, ele conta com várias nuances que o constroem, né? Várias situações que o influenciam. E a memória se divide em diversos tipos, como eu falei antes no exemplo do computador. E o primeiro tipo, aquele que a gente está constantemente fazendo, carros que passam na rua, sirenes de ambulâncias que passam, vão acontecendo, o nosso cérebro se apropria por um milésimo de segundo dessa informação e já descarta, porque não há foco nela, não há interesse em guardar aquela memória, nem por um período curto. Então, é uma memória praticamente muito fugaz, instantânea, podemos dizer assim. Ela entra no sistema nervoso e já é descartada imediatamente, por isso memória imediata. Algumas dessas memórias imediatas que a gente vai sendo estimulado, tem um pouco mais de importância, então ela passa a ser chamada de memória de curto prazo ou uma procedural não consolidada. Logo em seguida a gente vai explicar o que é a procedural para vocês entenderem melhor. Mas uma memória de curto prazo. Então são memórias que a gente vai trabalhar da seguinte maneira. Por exemplo, se você se matricula numa aula de arte marcial, vou puxar para o meu lado, você vai na primeira aula, aprende muitas coisas na primeira aula, mas você não volta nas semanas seguintes. Quando você voltar para a aula daqui 6 meses, você vai ter que fazer a primeira aula de novo, porque você não vai lembrar de nada. O seu cérebro reservou aquela memória num período que, como diz ali no quadro, dura de 1 a 6 horas. Esse período pode variar, né? Porque ele fica na expectativa. Se você der o foco, a atenção e a continuidade naquele processo, ele vai considerar que essa memória de curto prazo merece e precisa ser armazenada e vai armazená-la. Caso contrário, ela será descartada após o final desse período, assim como a memória imediata. Agora, quando ela não é descartada, ela vira de longo prazo. Mas como que isso acontece? Primeiro, a memória de longo prazo é aquela que a gente lembra por dias, por meses, para a vida inteira às vezes, e ela é dividida em 2 categorias. A primeira é explícita. A explícita também pode ser chamada de declarativa, porque é o tipo de memória que a gente pode falar sobre. Eu posso contar para outra pessoa sobre esse tipo de memória. E ela pode ser semântica ou episódica. O que é a declarativa semântica? É aquele tipo de memória que tem a ver com os conceitos, com os nossos conhecimentos gerais. Então, eu saber que isso aqui é uma mesa. Independente de ter uma mesa de outro formato, eu sei que isso aqui é uma mesa. E é a memória semântica que é responsável pela codificação de objetos de todas as coisas que a gente conhece. A outra, sendo a episódica, tem bem a ver com o nome mesmo. Ela se trata dos episódios da nossa vida. Então, a gente interpreta qual que é qual. Então, eu vejo 2 carros, a função cognitiva interpreta qual que é cada um dos carros. E o processo cognitivo é o que decide o que eu vou fazer com essa informação. Por exemplo, passou uma ambulância aqui na rua, eu decido e dar uma olhada, ver se aconteceu um acidente na esquina, se é algo grave. A minha memória semântica também é aquela que codifica, aquele carro é o carro da ambulância. E a memória episódica talvez me traga alguma experiência que eu já tive. Quando eu enxergo, por exemplo, a última vez que eu vi um carro de bombeiros, eu experienciei algum acidente também. TV Com Pelotas, presente no 11º Fórum Mundial do Idoso, aqui em Porto Alegre. E vamos falar com o Luiz, que é o coordenador dos escoteiros, que vai nos falar sobre o fórum. Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Augusto, eu sou o chefe de tropa do Grupo Escoteiro Itapuã, sediado no IFSU Campus Pelotas, onde nós trabalhamos a formação das crianças, dos jovens, até os 21 anos, quando passa a pioneira. E a gente está aqui fazendo nossa representação, que fomos convidados para fazer uma oficina com idosos. Pela manhã nós íamos realizar alguns jogos na beira
do lago, lá no Guaíba, né? E aí choveu, a gente não conseguiu. Mas a gente tem esse compromisso também, não só com o adolescente, mas com o idoso. Que idosos, todos nós vamos ser idosos. E nós temos também um conselho de velhos chefes, de velhos lobos, que também estamos nessa idade, que também temos sempre na questão da formação. E a formação é essencial e passar essa educação, esse conhecimento adquirido aos nossos jovens. Vou passar a palavra para 2 jovens agora. Tudo bem? Prazer, boa tarde a todos. Meu nome é Gustavo, sou pioneiro do Grupo Escoteiro Itapuã. Bom, a gente está aqui, né, no Fórum Social Mundial, né, sempre para relembrar a importância, né, que é o Dia do Idoso, né, o que o idoso tem direito, merece todo o carinho, até que isso que representa o movimento escoteiro, né, a tradição, né, desde do ramo lobinho a gente ensina que o lobinho deve escutar os mais velhos, que é o aquelão, o lobo velho, e ainda assim repassando, né, a posteridade, que é a tradição do movimento escoteiro. O chefe, normalmente com mais idade idoso, passa para os mais novos e assim posteriormente. E agora a palavra da mais jovem escoteira, por gentileza. Meu nome é Anitta, eu sou sênior do Grupo Escoteiro Itapuã, sou monitora. O que está achando do fórum? É a primeira vez que está participando? É a primeira vez que eu participo. E qual é a emoção? É muito contagiante, muito legal. É uma novidade, porque eu nunca vim aqui. Alguém quer deixar uma mensagem? Acho que não, chefe, pode... Eu acho que é importante, assim, no movimento em si e toda a juventude, né, ter a clareza que idosos todos nós vamos ser um dia, né, e que a gente possa estar passando ensinamento às crianças, né, os demais escoteiros, que todos nós possamos amanhã depois estar ajudando, estar participando, e idosos sempre precisa de políticas públicas, né, e precisa de uma ajuda cada vez mais. E a gente tem esse compromisso também de estar junto e poder estar colaborando. Obrigada. 11º Fórum Social Mundial, População Idosa. Eu estou com a Luciana Betoni, que está fazendo uma cobertura, que está participando e vai falar para você exclusivamente para a TV Com Pelotas sobre o que está acontecendo aqui e o que ela está vivenciando. Bem-vinda, Luciana. Obrigada, bom dia então a todas, a todos. Me chamo Luciana Betoni, sou educadora digital e midiática, educadora também na língua e cultura italiana. E hoje vim participar desse fórum, agradeço que o senhor me convidou, porque eu sou uma comunicadora independente. Então, o que eu digo para as pessoas? A comunicação independente, a mídia não tradicional, ela complementa a tradicional. E eu trago isso, faço aqui minhas lives, né, que o senhor viu, e entrevistei também. Por quê? Porque nós temos que trazer a informação para a população. E todas as pessoas de todas as idades, o bom uso da tecnologia, da comunicação digital, e ela chegar até a população, é um direito, né? Inclusive da população idosa. Às vezes a gente fala assim, mas não fiquei sabendo, eu entrevistei agora um senhor, não fiquei sabendo desse fórum. Sinal que foi mal informado ou a informação não chegou até ele, né? E ontem participei de vários painéis, hoje estou participando aqui novamente e tive a gratidão que o seu Lélio e a Isabel Larian me convidaram para esse ano participar aqui 2 atividades que eu realizei. Este ano fiz um painel com a senhora Maria Tereza Girão, que também é de Pelotas. Ela veio trazer a questão dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, que como eu sou cidadã italiana, trouxe uma apresentação sobre o legado, as tradições, as inspirações da Itália, que eu faço essa apresentação em diversos locais, de maneira até presencial e híbrida, se quiserem podem entrar em contato. E também trouxe a questão da inclusão e cidadania digital, porque se a população idosa, vamos falar hoje que este é o nosso público, se a população idosa não está bem conectada, bem informada, né, como é que ela vai saber de eventos, de notícias acontecendo no mundo? E não ao etarismo, porque é aquela coisa assim, é o velhinho que está em casa, ele não sabe do que está acontecendo, ele sabe, ele está conectado, ele assiste televisão, ele vê jornal, ele ouve o rádio, vê as mídias digitais, e é tudo isso. Olha, eu quero agradecer a Luciana, nós vamos trocar aqui o WhatsApp, quem sabe durante a nossa programação do ano todo, a Luciana tenha uma participação especial conosco. Muito obrigado.
E quero registrar aqui a importância da imprensa independente também, né? Nós somos uma TV comunitária, é difícil, principalmente em Pelotas, todo mundo sabe o que está acontecendo, mas a gente está aqui. Eu sou uma comunicadora popular. Parabéns, foi um prazer. Não sou jornalista, sou comunicadora. Prazer. Muito obrigada. E agora estamos aqui com a Caroline, que vai nos falar sobre o fórum e é representante do Asilo de Mendigo de Pelotas. Tudo bem. Esse fórum é muito importante, né, dessa visibilidade que dá para o idoso, né, para a população idosa, que cada vez tem mais longevidade, e a proporção de cuidado e carinho que a gente tem que ter com eles, né? E qual é a emoção de estar participando? É muito boa, né? Muito boa, porque aí a gente vê, além da prática que a gente vê no dia a dia, a gente tem como se qualificar, como aprender coisas novas para levar para os nossos idosos que estão lá, né? Sempre é um aprendizado, uma cidade diferente também para levar para a nossa Princesa do Sul. Quer deixar alguma mensagem? Não, tranquilo. Obrigada, a TV Com Pelotas agradece. 10º encontro do Fórum Social Mundial, né? População idosa. Eu estou com a dona Ieda, que é uma das painelistas que fala sobre os antepassados. Prazer em lhe ouvir. Prazer. É interessante porque há 25 anos atrás eu participava do fórum como ouvinte, e agora eu estou aqui como mestra, né? Então o meu painel foi honrando os antepassados numa visão das PIC, das práticas integrativas, onde eu usei a questão da meditação com uma visão de constelação familiar, onde a gente reverencia os antepassados, os que vieram antes. Então, esse painel é muito importante para mostrar o quanto os idosos têm que ser reverenciados. E nada mais do que esse espaço para mostrar. É um espaço democrático. Então, a gente precisa colocar as práticas integrativas como fazendo parte do contexto deste fórum. A sua região? Eu moro em Tenente Portela, atuo na Prefeitura de Redentora, que é bem longe daqui, né? Mas valeu a pena. A senhora apresentou um belo painel, qual nós assistimos um pouco. Isso, acho que é mexer com a alma das pessoas, esse painel que eu fiz. Muito bem. Nós conversamos com a dona Neuza e dona Ieda, painelista, que falou então sobre essa constelação e essa participação do idoso e da importância. Já pronta para a próxima, porque nós temos o 11º, já vem aí o 12º. Sim, é isso aí. Acho que agora está alavancando bastante as PICs, né? E a gente sempre tem coisas boas para apresentar das 29 práticas integrativas da saúde. Muito obrigado, TV Com, nessa cobertura excepcional. As pessoas começaram esse projeto, como nós éramos 8 ou 10 pessoas só, foi baseado nesse livro e convido as pessoas a escreverem. Nós já fizemos 2 coletâneas, A Vida é uma Grande Viagem, de uma visita, um passeio que elas fizeram a Tapas. Então é assim, ó, é coisa simples mesmo, numa linguagem que é de trazer ferramentas de autocura. O projeto Escritas da Maturidade tem o propósito de trazer ferramentas de autocura e é um caminho para que a humanidade possa viver a cultura da paz. Conhece 24, vendo o sofrimento de amigas que foram atingidas pelas águas, escrevi o livro Coisas da Arca da Velha, sobre coisas que falamos acerca de nós mesmos. E dessa forma lúdica, rindo, brincando, trocando franhas com essas falas das pessoas 50, 60, 70 a mais. A vida é uma grande viagem e outros carnavais. E não pensem que esses
diante das coautoras desses 2 primeiros livros aqui. E é um trabalho... Aqui, ó, ela vai participar da mesa. 11º Fórum Social Mundial População Idosa. Eu estou falando com o membro da executiva, do Comitê Executivo, Isabel Larian. Prazer. Prazer receber vocês aqui na 11ª edição do Fórum Social Mundial da População Idosa, que está alcançando os seus objetivos à medida em termos de público, em termos de repercussão na imprensa, entre as pessoas, entre a população, que é o nosso objetivo maior, né? Esse é o 11º. A senhora já participa há quantos? Eu acho que uns 6 ou 7. A senhora está no Comitê Executivo. E quais são as perspectivas que deixa o 11º Fórum? Olha, ele traz uma série de questionamentos, mas principalmente pela nossa natureza, a forma da sociedade civil e da sociedade organizada trabalhar com vistas a políticas públicas de desinvisibilização do idoso, né? Nós estamos apresentando hoje, nós estamos observando que é uma dificuldade muito grande com relação a se perceber, se visualizar. É como se o idoso estivesse fora da sociedade. Estivesse fora, não estivesse... Invisível. Invisível. Então nós precisamos desinvisibilizar o idoso, e isso é através de educação, através da academia, através de currículo escolar, através de políticas públicas e vontade política, tanto de município, estado e país. Posso acrescentar? Legislação. Legislação, mas veja bem, legislação, se você falar em legislação com vistas a políticas públicas, se não houver a previsão orçamentária, você não implementa. Então tem que ter dotação orçamentária, vontade política, olhar com esse viés, né, para mudar o paradigma, porque nossa população está envelhecendo. Nós hoje no Rio Grande do Sul somos 20% 60 a mais, 20% da população, isso é muita gente, e também nós temos que levar esta questão toda para o banco escolar, porque o que acontece? Toda a forma, mesma coisa, eu vou fazer um paralelo com o feminicídio. Por que está acontecendo tanto feminicídio? Isso é escola, educação, educação dentro da família, elo familiar. O idoso é a mesma coisa. Para desinvisibilizar o idoso e trazer ele de volta para a cena ativo, porque hoje não se fala mais em envelhecimento saudável, é envelhecimento ativo. Conforme preconiza a OMS, conforme preconiza a ONU, é trazer dentro da sociedade, ele ser inserido realmente em programas de saúde, em programas de cultura, programas de turismo, habitação, educação, senão não muda o quadro. Bom, são muitos países que valorizam muito a participação do idoso, e o Brasil sempre foi um pouco, eu diria, não tão interessado. E a gente vê isso nas empresas, a gente vê no dia a dia o desrespeito com os idosos, inclusive em empresas, em cidades, em vários espaços, inclusive da comunicação. É verdade. E nós estamos agora, exatamente hoje é dia 30 de janeiro, dia o mês da saúde mental. Nós estamos agora com a NR1, trazendo exatamente para que as empresas são obrigadas, a partir de agora, de cuidar da saúde mental. Mas não é só da saúde mental de jovens, bonitos, magros, brancos, não. É de toda a população. E aí você vai ter que incluir o idoso nisso aí, porque todas as pessoas estamos envelhecendo. E se Deus quiser, vamos envelhecer, porque tem muita gente que não vai envelhecer. As práticas, né? Esse é um momento bem especial que a Assembleia Legislativa aqui no Fórum Democrático está recebendo, que é um fórum mundial. E eu gostaria que a senhora sintetizasse para nós, na sua opinião, alguma ação concreta já confirmada, solidificada. Olha, os centros-dia do Governo do Estado do Rio Grande do Sul é uma realidade hoje. Eles entraram com mais de 20 propostas, sendo 14, me parece, que é a arrumação de uma parte, né, de lugares que já existem para transformar em centro-dia para o idoso.
e também construção de novos centros do idoso. Acredito que esse seja um primeiro passo. O que nós vamos pleitear? Que cada vez mais cidades que sejam cidades amigas do idoso, cada vez mais ganhando diplomas no Rio Grande do Sul, mas de fato agindo, né? E também enfatizar sobre as PICs, as práticas integrativas e complementares de saúde no SUS, elas atingem o idoso sobremaneira. Por quê? Porque elas trabalham com as práticas integrativas no sentido da prevenção da doença e não do tratamento quando a pessoa já está doente. Então seriam esses 3 pontos os mais importantes, a meu ver. Dizem que a doença do século aí, ou nesse momento, é a depressão. A gente observa muita depressão na juventude, mas eu lhe pergunto, no seu ponto de vista, a depressão chega a atingir e atinge muito ou não a terceira idade, os 60 a mais? Com certeza por causa exatamente dessa invisibilização. No momento em que você não existe para programas, para a cultura, você não se vê, não se enxerga, você se aposenta, some do cenário. Então você é tirado, você é banido, você é emparedado numa parede como se fosse um troféu, uma múmia. Então, assim, quando você passa por essa sensação, como é que você não vai deprimir com um salário desse tamanho que a nossa aposentadoria hoje é? Então, assim, ó, tem que mexer em várias coisas. E a Previdência é um dos assuntos mais importantes que vai se mexer a partir de agora, porque mudou a régua da aposentadoria. Não é mais 60. O pessoal está falando em 78 anos, porque nós estamos vivendo muito mais. Então, essa juventude toda que está aí vai ter um outro parâmetro de aposentadoria e de previdência no Brasil também, porque nós precisamos mudar várias coisas. Olha, eu quero lhe agradecer, dizer que a TV Com Pelotas está se inserindo nesse debate, prestigiando, para levar também para o conhecimento e para tirar essa invisibilidade que vários segmentos da sociedade sofrem, mas em especial os mais 60. Quero lhe agradecer e dizer que a TV Com Pelotas está à sua disposição. Gratidão, nós temos muito carinho por Pelotas, a grande maioria do nosso comitê executivo, nosso coordenador Lélio Falcão é de Pelotas, a Cláudia Slaberry Ribeiro também é de Pelotas, então a gente tem um trânsito muito forte com Pelotas, com o Conselho Municipal do Idoso de Pelotas e graças a Deus, né, o IFSUL, que sempre vem nas nossas aberturas com o seu CTG maravilhoso, Carreteiros do Sul. Então, assim, a gente sempre tem uma ligação muito forte com Pelotas desde o nascimento, porque o nosso coordenador é de Pelotas, né? E é bom que assim seja, porque daí a gente tem um olhar para o interior do estado. Não adianta a gente ficar falando de Porto Alegre com uma corneta e não ter essa identificação com todos os municípios. Tem que entrar dentro da polis, porque ali na polis é que nós estamos no contato direto com a pessoa. Na base. Exatamente. TV Com Pelotas, muito obrigado. Gratidão. Um presente aqui no 11º evento do Fórum Social Mundial do Idoso. E nós estamos aqui com Emerson Lemes, que vai nos falar a pauta do fórum. Olá, meu nome é Emerson Lemes, sou de Londrina, Paraná, sou contador, especialista em Previdência Social e nós fizemos um painel sobre a aposentadoria ou a Previdência Grisalha, foi o nome dado, muito bonito por sinal, e tratamos de diversos aspectos, eu e outros palestrantes, sobre como o idoso se aposenta, quais as dificuldades que existem, inclusive para acessar aplicativos para a pessoa idosa que tem que entrar em contato com o INSS via celular, porque não tem mais atendimento presencial, mais da metade das agências fecharam e o idoso não tem essa facilidade de ficar marcando coisas por telefone, fazendo biometria e toda essa confusão que querem que as pessoas façam, até a nosso ver, para impedi-las de ter os seus direitos previdenciários efetivados. A pessoa não consegue se aposentar porque não consegue marcar no aplicativo, porque não sei o que, aí tem que contratar alguém para fazer isso para ela, que não raramente vai explorar um serviço que ela poderia ter tão tranquilamente se o Estado se preocupasse um pouco mais com essas pessoas. Então, fazendo um resumo do resumo, resumidamente resumido, foi o que nós tratamos na oficina sobre Previdência Social, ou na terça-feira à tarde aqui no Fórum. E o que você, como pessoa, assim, está achando do fórum?
O fórum é sempre incrível, essa não é a minha primeira participação, acho que é a 4ª ou 5ª vez que estou aqui e cada vez eu aprendo um pouco mais. Estava conversando hoje no almoço com uma amiga, uma colega aqui do fórum, que às vezes tem temas que eu não pararia para ouvir se não estivesse aqui. Mas estando no fórum, a gente aproveita a programação e aprende coisas novas, coisas incríveis. Então vale sempre muito a pena estar participando do Fórum Social Mundial da População Idosa. O que você deixa de mensagem para quem gostaria de ter mais conhecimento sobre o fórum? Sobre o fórum, acompanhe a programação, acompanhe no Instagram fsm.pi, FSM, Fórum Social Mundial.pi, População Idosa, e você vai ter todas as informações por lá, não só da programação atual, como também já do que vem para o próximo ano. E a respeito do tema que a gente tratou aqui, que é a Previdência Social, pense sempre o seguinte: nós contribuímos a vida toda para ter direito a benefícios previdenciários. Benefício previdenciário não é bondade do Estado, é retribuição de pagamentos efetuados. Então, sempre que você pensar, por exemplo, em quem votar, pense o que essa pessoa pensa, ou procure saber o que essa pessoa pensa a respeito de previdência social, porque todos nós, em algum momento, vamos precisar dela. TV Com agradece. Obrigada, Emerson. Estamos com mais uma componente da executiva do Fórum Social Mundial, do 11º, Cláudia Salaberry. Bem-vinda à TV Com Pelotas. Boa tarde, muito prazer em recebê-los aqui dentro do Fórum. Tá? Companheiros de cidade, também sou pelotense, e eu trabalho com a parte de memória de patrimônio e fotografia dentro do Fórum. Tuas perspectivas com o Fórum deste ano, que é o 11º. Eu comecei a trabalhar no Fórum ano passado, tá? Já como palestrante e na comitê executiva, e esse ano, é o 2º ano que eu trabalho no Fórum. Tá? Eu acho muito importante, apesar de eu não ter chegado ainda na idade, eu estou 50 a mais ainda, mas eu tenho um pai de 83 anos, tá? E eu vejo a necessidade do aumento da questão das políticas públicas, tá? A preocupação previdenciária, porque as pessoas estão vivendo cada vez mais, tá? Nós tivemos uma mesa muito legal nesse sentido. E nós tivemos uma palestra magna sobre um tema que está pipocando em todos os lugares, que é a violência contra a mulher. Tá? A palestra de abertura foi violência contra a mulher. Se a gente contar que a maioria dos idosos são mulheres, tá? É um tema muito pertinente a trazer para fora a violência. Tá? Eu própria fui violência, mas graças a Deus só foi emocional. Eu saí de um casamento com violência emocional. E tu imagina uma pessoa de idade, tá? Uma criança tem conselho tutelar, tá? Uma pessoa de idade não sei, para onde tu tira para onde? Às vezes é a própria família que está violentando, que roubou o cartão, que está roubando benefício, joga numa instituição e abandona, nunca mais vai visitar, tá? E são formas de violência, né? Então, além da discussão previdenciária que teve, saúde, que a Isabel estava falando, que eu estava escutando, tá? Uma questão muito importante que a gente discutiu no fórum foi a questão da violência contra idoso, tá? Tanto homem quanto mulher, né? Só que a gente acaba trazendo um pouco dessa questão do feminicídio, porque a maioria das pessoas que envelhecem, infelizmente para vocês homens, são as mulheres. Muitas são assassinadas. São assassinadas, abandonadas. Tem família que vem para larga no hospital e não busca o idoso. Aí o que o hospital faz? E essas são as perspectivas de melhora, mas também de muito debate que está acontecendo aqui no 11º Fórum, em especial da população idosa. E nós aqui apoiando e participando para divulgar o que está sendo discutido aqui. Cláudia, obrigado aí por essa entrevista exclusiva para a TV Com Pelotas. E muito importante a presença de vocês aqui. Eu quero destacar que a TV Com está tendo uma luta ferrenha dentro de Pelotas para não perder o sinal. Tá? Então nós queremos defender vocês também, porque eu sei que vocês são idosos. Tá? O Cláudio Omar, que é nosso amigo, companheiro de escola. Temos que manter a TV Com em pé. Obrigado. Mais uma entrevista agora com Marina Barros, convidada do Uruguai, que veio prestigiar e deixar sua mensagem aqui para o Fórum do Idoso. Bueno, mucho gusto a la gente, al canal, ¿verdad? Y es un orgullo y un placer estar en Porto Alegre, en el Fórum Social Democrático.
y realmente convocando a todas las personas, a la población idosa de Porto Alegre y de todo el país, ¿verdad? Y compartir cada una de las ponencias que han hecho, que son espectaculares. Nosotros en Uruguay estamos tratando también de trabajar con la población idosa desde el gobierno y bueno, realmente compartimos lo que están haciendo acá, intercambiamos información a nivel legal, así que realmente es un éxito el fórum para, tanto para Brasil como para Uruguay. Alguma mensagem para... Para nosotros la población idosa es un patrimonio nacional, es algo muy importante que nosotros tenemos que cuidar, conservar, valorar y sostener, porque han formado cada uno de los países, ¿verdad? Tanto Brasil como Uruguay, así que nosotros estamos a disposición y trabajamos por la población idosa, por los derechos, para que se cumplan los derechos que les corresponden. Quer deixar uma mensagem a mais? Sí, que queremos seguir trabajando con Brasil, haciendo intercambios en derechos humanos, ¿verdad? Y lo que nosotros también queremos es que Brasil pueda ratificar la Convención Interamericana de la Protección sobre las Personas Mayores de la OEA, que en Uruguay se estipuló por ley en el año 2016. Así que bueno, queremos que también Brasil ratifique. Gracias. 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 Estamos aqui com a Mara Garim, que é conselheira do idoso de Cachoeira do Sul e também escritora. Deixo com você a palavra. Olá, toda a audiência, né, da TV Com. Nós estamos aqui no Fórum Democrático Social Mundial da pessoa idosa. E Cachoeira do Sul não poderia faltar de maneira alguma. Nós temos um conselho numa cidade de 84 mil habitantes, onde 25% da população está agora em 2030 alcançando 60 a mais. Então nós estamos pavimentando a comunidade, os caminhos para que vivamos mais tempo, com mais qualidade, com mais esperança e com mais conhecimento. Estamos aqui aprendendo para levar para a nossa cidade, porque o conhecimento ele não termina depois que a gente faz 60 anos. Muito pelo contrário, o conhecimento só cresce, só multiplica e é muito importante nós estarmos aqui dando a nossa contribuição. Temos mais tempo para estudar. Mais tempo para estudar, mais tempo para dançar, mais tempo para escrever, viver, amar, ser feliz e transformar o mundo. Porque o mundo, o futuro, é aquilo que eu estou construindo no presente e não aquilo que eu vou esperar que os outros façam por mim. A TV Com agradece, Mari. Bem, primeiro, agora temos 3 na mesa, tem outro lá. 3 homens e um monte de mulheres. Para ver que umas mulheres é que duram mais e estão tomando conta desse negócio todo aqui, tá? Eu não sou contra, né, Jussara? Sabe disso, eu gosto muito da Jussara. Por uma série de questões, apesar de outras questões. Exatamente. Nós não queremos tomar conta de nada, já que tudo isso me perguntou. Usa o microfone. TV Com Pelotas, canal 14 da NET, aqui em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, fazendo a cobertura do 11º Fórum Social Mundial População Idosa. E eu estou aqui com a ex-deputada Jussara Coni, que participa desde o primeiro Fórum Mundial, mas também é hoje da direção nacional da União Brasileira de Mulheres, dirigente do PCdoB. Prazer em entrevistá-la em mais um fórum. Jussara Coni. Prazer em ser entrevistada por ti, já deixando o meu carinho para Pelotas, porque como filha de ferroviário, eu nasci em Caciqui, de Caciqui fomos para São Gabriel, terceira cidade Pelotas, eu fiquei dos 8 aos 12 anos em Pelotas e depois finalmente onde para o ferroviário, né? A última parada é Porto Alegre. Então eu vivi em Pelotas uma experiência maravilhosa. Eu perdi a minha mãe
quando eu, a mais velha dos 3 primeiros filhos do meu pai e da minha mãe, tinha 5 anos. E o meu pai casou de novo em Pelotas com uma mulher que foi a minha segunda mãe mesmo, e que me deu a minha irmãzinha. Tanto ela quanto a minha irmãzinha, porque era pequenininha, né? Já se foram. Ela morreu muito cedo e eu terminei de criar essa minha irmãzinha. E sabe onde é que eu morava? Na Félix da Cunha, debaixo era um bar que o pai atendia e debaixo tinha Ficaí. Sabe qual foi a primeira escola que eu saí de samba na vida, com essa idade? General Teles. A Ficaí. Ah, o cordão. O cordão da Ficaí. Clube Cultural Ficaí para ir dizendo. E era ali na Félix da Cunha e era em cima. No carnaval nós não dormia. No carnaval nós ia para o Ficaí. Então nos chamavam, sabe como? Os branquinhos do seu Gregório. Era eu, meus 2 irmãos. Olha que história legal, né? E Ficaí passa lá por uma situação muito complicada. Um clube centenário que hoje é administrado por um cidadão que ganhou na justiça o direito de explorar por 11 anos o Clube Cultural Ficaí. E a TV Com está fazendo uma investigação e está incomodando muito isso. Clube do povo, né? Um clube do povo. Não tem dono. Não tem dono. Clube do povo, clube de carnaval, clube popular, construído pela população, não tem dono. O dono do clube é o povo. É o povo. Muito bem. 11º Fórum Social Mundial, e qual, no seu ponto de vista, as perspectivas que nós temos? Já para o 12º, né, que vem aí. Eu venho desde o primeiro fórum, né? O Fórum Social Mundial, para mim, é um elemento estratégico para a unidade dos povos por um novo mundo que o Fórum diz possível, né? É possível. Possível. E eu complemento, e mais do que nunca necessário. Então eu tenho um grande amor pelo Fórum Social Mundial, muita dedicação, participei de todos os fóruns, também dos fóruns da população idosa, né? Porque nos fóruns da população idosa nós podemos estar trazendo a nossa experiência, né? Como hoje eu vou trazer aqui, eu estou na turma dos 80 a mais, eu fiz 83 no dia 7 de novembro do ano passado. Então, o Fórum da População Idosa, para nós mulheres, também é muito importante, porque nós estamos a discutir, nesse fórum, para mim, a questão de classe, a questão de gênero, mulheres, a questão do etarismo, né? E a questão de raça também, das raças que conformaram a nação brasileira, né? A nação brasileira, primeiro, fomos nós, os indígenas. Eu sou bisneta de jesuína, que fez o parto da minha mãe, que era uma Guarani. O meu parto e o parto dos meus irmãos. Essa é a minha origem. Mas os povos que vieram também contribuir. E aí eu quero sempre destacar, antes de tudo, também os que vieram colonizar, como diz, né, os colonos, plantar, principalmente no Rio Grande do Sul, mas eu quero destacar o significado da população negra, que vieram como escravos e têm tido um papel histórico, sob o ponto de vista, inclusive, do que chamam miscigenação, que para mim é outra coisa, é o encontro da humanidade nas suas mais diversas formas, que todas têm que ser respeitadas, porque há uma história na vida de cada homem, de cada mulher, independente ou dependente até do significado da sua origem. E essa contribuição nós não podemos negar, porque a contribuição, sob o ponto de vista não só da questão econômica, mas a contribuição cultural das raças e etnias que conformaram a nação brasileira. A nação brasileira é miscigenada e essa é a nossa maior riqueza. Muito importante, uma satisfação aqui entrevistar a Jussara Coni, foi deputada, tem um ativismo extraordinário, carnavalesca, para o povo de Pelotas que é carnavalesco. A Jussara há pouco contou a história de um pedacinho do Ficaí, do Clube Cultural Ficaí, para ele dizendo que era um cordão feito pelo povo e que reforça a nossa opinião lá em Pelotas em relação ao Clube Cultural Ficaí hoje estar sendo administrado. Olha, Jussara, é tão vergonhoso que o clube só pode usar as datas 9 vezes do ano, 9 dias do ano, e 20 de novembro,
um clube negro, não pôde fazer nenhum evento, porque tinha lá um bailinho feito por uma estrutura empresarial, diria assim, que se apropriou judicialmente. Fica aí, eu sou testemunha, eu tinha 8 anos. O Fica Aí é um clube do povo, e do povo negro. Até, eu não sei se eu já falei, mas nós éramos crianças, eu e meus 2 irmãos. Eu tinha 8, 9 anos, os meninos menores. Então tinha o bloco, abria com as crianças, tinha um cordão em volta, os adultos nos cuidando, né? Então, sabe como é que nós éramos chamados? Meu pai é Gregório, ferroviário. Os branquinhos do seu Gregório. Eu já estou terminando, só estou tentando responder o que ele me solicitou, até porque é uma história muito interessante em relação à cidade de Pelotas, o Fica Aí, e principalmente o povo negro. Olha, eu quero aqui deixar um convite, porque a TV Com pretende sim fazer um grande debate em Pelotas, eu quero lhe convidar, né? Vai ser uma honra lhe receber, e vamos para a cobertura aí que a senhora está agora, é painelista. Muito obrigado, um abraço a Pelotas, obrigado, cidade que eu quero muito bem. Queria agradecer a todos e todas, mais todas do que todos, porque tem mais mulher do que homem, mas nós estamos numa sexta-feira, dia 30, último dia quase mês, de amanhã, encerrando o 11º Fórum Social Mundial da População Idosa. Ele é um fórum temático, a Jussara sabe bem disso. Nós já fizemos, eu e a Jussara, um fórum social da biodiversidade em Manaus, e somos parceiros de longa data aqui, tá? Meio que comemorando os 25 anos do primeiro Fórum Social Mundial que aconteceu em Porto Alegre, em 2001, né, Jussara? Tem algumas pessoas que são muito mais fundadores desse primeiro fórum, não quero queimar a idade dela, mas tem que respeitar quem é da comissão, tá bem? Bom, mas nós temos por hábito, nós do idoso fizemos uma carta, eu sou professor universitário, também, alguns aqui a gente faz uma carta. Para não atrapalhar demais, eu vou ler a carta, nós vamos repassar a carta para os coordenadores dos diversos grupos que participaram, vamos acolher as sugestões, tá? Porque não dá, senão a gente vai ficar discutindo aqui a vírgula, o S, não sei o que, eu sei como é que é esse troço. Eu participei de algumas convenções sindicalistas, tá? Que a gente vinha à noite adentro discutindo, e quando voltava discutia tudo de novo. Tá? Então, quem sabe, então eu só vou ler, vou deixar o documento com a Isabel, que é de Porto Alegre, eu vou para Pelotas, tá? Mas a gente vai passar por e-mail para algumas pessoas, quem quiser depois manda, eu só vou ler. Ela é praticamente a mesma carta do ano passado, que eu tirei mudei a data, né? Tem algumas coisas. E vamos acrescentar o que foi debatido ao longo desses 5 dias, porque isso não teria sentido de fazê-lo. Tiramos o que não tinha sentido no ano passado, a gente aprovou a participação da COP30, já passou a COP30, já tiramos. Bom, vamos lá. Então, carta do 11º Fórum Social Mundial da População Idosa 2026. Considerando o 11º Fórum Social Mundial da População Idosa de 2026, realizado entre os dias 26 e 30 de janeiro de 2026, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 25 anos após a primeira edição, reuniu milhares de participantes de forma híbrida, presencial e virtual. Considerando que a população idosa do Brasil e no mundo, assim considerando todas as pessoas idosas com mais de 60 anos, vem crescendo a taxas consideráveis, ampliando a participação da pirâmide etária, que hoje já tende a uma forma de coluna com equilíbrio entre jovens, adultos e idosos, e com essa tendência muito breve será majoritária. Reforçando as legislações do mundo e brasileiras, em especial os recentes documentos da ONU, da OPAS-OMS, OEA e o próprio Estatuto do Idoso, Lei 10.741, e os decretos federais 9.921 de 2019 e 10.604 de 21, que atualizam a Política Nacional de Promoção e Defesa aos Direitos da Pessoa Idosa, perfeitos em sua gênese, mas com pouca aplicação prática, ficando assim muito distantes da realidade das pessoas idosas. Tá? Nós temos relatos de pessoas que morrem sem serem atendidas e, apesar de serem prioritários, acabam não sendo. Salientando as necessidades de atendimento diferenciados para essas pessoas que tiveram filhos, produziram riquezas, ajudaram em todas as atividades, mas que agora têm menor vigor físico, redução das percepções em todos os seus sentidos, e na maioria não alcançaram a estabilidade financeira para o final de vida digno. Evidenciando as participações internacionais e de brasileiros de todos os rincões. Esse ano nós tivemos menos presenças, menos apoio, mas temos a ex-presidente do Instituto Adultos Maiores, que é a Marina Baras, que estava conosco aqui há pouco, está lá no pé, lá no fundo, nos abanando.
né, e que veio por sua conta, porque nós não tivemos a viabilidade financeira de fazermos as becas, tá? Atendendo às necessidades, queremos uma salva de palmas para ela, que ela se dispôs aqui em Montevidéu de ônibus e as suas assistências, tá? Então, bom, atendendo às necessidades e cientes das angústias de todas as pessoas que já vivenciaram a velhice, como aquelas que se aproximam dela, das pessoas com deficiências, PCDs. Esse ano nós tivemos de novo aqui os cegos, não temos hoje, os deficientes visuais, não temos hoje, neste momento, tivemos de manhã, a Libras. Está aqui alguém da Libras? Não, não tem intérprete de Libras. Mas nós vamos trabalhar para que tenhamos Libras na próxima reunião, porque isso é fundamental, né? Tá? Então, que atinge quase 70, o Instituto Amigos do Fórum e outros, não vou citar porque é uma tripa grande aqui, está meia página, quem quiser depois a gente avisa e se inseriria, tá? Então, algumas sugestões. A primeira delas, que a gente manteve do ano anterior, que ela continua sendo válida, é a fiscalização, a assessoria para o cumprimento integral do Estatuto da Pessoa Idosa nas 3 esferas do poder executivo, que é a lei federal, e os regramentos de acordos internacionais que o Brasil é signatário no que interessa às pessoas idosas com deficiência. Existe a lei, mas muita gente ainda não sabe aplicar a lei, então nós queremos avançar. Que as decisões dos Conselhos Nacionais dos Direitos das Pessoas Idosas e todos os outros sejam efetivamente deliberativas. Nós temos um Conselho Paritário por lei federal formado de sociedade civil e governo. Então tem que avançar nessa condição, tem que qualificar os conselheiros e torná-lo prático. Que tenhamos em todos os municípios, estados, Distrito Federal e União, Conselho da População Idosa e Fundos do Idoso, reconhecidos, atuantes e cumprindo com suas finalidades e competências, utilizando-se do pacto e buscando a inscrição no IBAP, Rede Global das Amigas do Idoso, fortalecendo a gestão, assessoria e capacitação. Vejam, no Rio Grande do Sul, nós tivemos ao longo da semana apresentações, nós temos de 497 municípios, menos de 300 conselhos ativos, pouco mais da metade. 188 municípios com fundo do idoso, ontem tivemos no Tribunal de Contas. Só 6 cidades amigas do idoso. Não está hoje aqui por questões de recursos, né, mas Rio Grande entrou na rede em dezembro. Pelotas entrou em 2022. E outras cidades, Porto Alegre entrou em 2015, Veranópolis, mas só 6 cidades de 497. É 1% de Aragonia, é uma vergonha para nós, não é? Tá? Mas, então, esse é um trabalho que a gente vai avançando. Que as ações da Previdência Social e Assistência Social tenham contabilidades distintas, porque senão mistura tudo e depois não tem dinheiro. Que pensões e outros benefícios repassados aos aposentados, pensionistas e idosos sejam contabilidades com efetiva distribuição de renda, uma vez que mais de 70% dos municípios brasileiros dependem desses repasses na geração de emprego, renda e mesmo impostos. Vocês sabiam, mais da metade dos municípios brasileiros, né, gaúchos, vem mais dinheiro do governo federal via as aposentadorias, que aí as pessoas vão na farmácia, no armazém, não sei o quê, do que vem para a prefeitura. A vantagem da prefeitura, quer dizer, a vantagem não, a prefeitura usa aquele recurso para pagar seus funcionários, não sei o quê, mas é centralizado e o prefeito faz o que quer com ele. E do outro é da pessoa que circula e gera emprego e renda e gera impostos. Então é importante essa condição. A imediata correção da tabela de imposto de renda, bem como progressiva isenção para aposentados e pensionistas. O governo já aumentou para R$5.000, né? Esse ano parece que já está vigorando, mas nós temos ainda que os impostos sobre salários continuam sendo elevados e eles são até para os aposentados. Se aposenta, continua contribuindo quando acredito que há necessidade de mudar. A ampliação progressiva dos índices atribuídos à população idosa, considerando a alteração dos percentuais das faixas etárias. Isso aqui se refere muito a que algumas leis, como o próprio Estatuto do Idoso, falam em 2%, 3%, 5%, nós somos já hoje quase 20% da população. Então, se há uma previsão de determinados números de moradias num condomínio, ele deveria ser ampliado para o percentual da população que está hoje. Estacionamentos de idosos, uma série de coisas que a gente está trabalhando e a gente está atualizando esses índices. Repudiar todas as pretensões de privatização da Previdência Social. Acho que isso é uma questão. Considerar as atuais políticas públicas as diferenças de oportunidade para idosos nascidos nas décadas de 20, hoje com 100 anos,
30, 40 e séculos seguintes. Nós baixamos no Tribunal Eleitoral, no site, o Rio Grande do Sul tem mais de 18 mil pessoas com 100 anos, mais de 100 anos. Tem 25 mil pessoas entre 95 e 100 anos. Está na minha pasta aí, se alguém depois quiser, eu posso colocar. Nós apresentamos isso na quarta-feira, nós fizemos um seminário no Tribunal Regional Eleitoral. A Jussara, não sei se mais alguém aqui, eu me lembro dela, porque sei que foi vereadora, deputada, gerente lá, dona do IHC. Aliás, que coisa, a senhora que propôs, não estava aqui, eu fui um índio, ela era cacique já, tá? Mas nós aqui num fórum iniciamos um programa via SUS, que trabalhou, acho que 3 milhões de assinaturas para garantir o SUS pleno para todo o Brasil. Não foi isso, Sara? Foi num fórum aqui no plenarinho da terceira idade. Eu ajudei, botei a banquinha lá na coisa lá e nós ajudamos. Sim, checa era ela. Bom, debater, ampliar e adequar os equipamentos urbanos, públicos ou privados, que garantam a integridade e acessibilidade da pessoa idosa, considerando os aspectos ergonômicos necessários às suas características. Eu já sou idoso, estou com 70 anos, tenho o joelho estragado, uso óculos, não sei o quê, tem mais algumas pessoas. Então, é necessário que tenham bancos a cada distância. É necessário que tenham banheiros. Eu, mais ou menos, como vocês eu tenho que ir no banheiro a cada hora e meia, 2 horas no máximo. E homem é mais fácil, né? Acha uma árvorezinha no canto ali e tal, dá um jeito. As mulheres é mais complicado. A outra questão muito importante nisso são os acessos. Né? Vejam, as Pelotas, eu hoje estou falando de Pelotas, as calçadas foram feitas para as carruagens. Então é difícil das mulheres subirem, os idosos, até para mim, não é só as mulheres, subir e descer aquelas calçadas. Outra questão são os ônibus, que às vezes o acesso é muito elevado e para subir num ônibus os idosos e os motoristas não têm muita calma de esperar a pessoa sentar, derruba e as pessoas se pisam. Então, esse é uma... Exatamente. Então, lutar para que ocorra no menor lapso de tempo a recomposição do valor de compra de aposentadorias e pensões e que, no momento, os reajustes ocorram de forma mais igualitária entre ativos e inativos. Eu não coloquei aqui, mas seria interessante colocar, que me parece que está havendo um achatamento e está havendo o percentual de reajuste do Bolsa Família é maior do que dos aposentados, das pensões. Ou seja, as pessoas que contribuíram ao longo de 30 anos pagaram, estão recebendo percentuais de correção menores do que os que nunca pagaram. Acho que isso é uma... Exatamente. Então, acho que esse é um tema que está aqui. Se ninguém for contra, ele vai continuar. Tá? Apoiar mudanças na atuação do governo federal quanto às questões ambientais. Isso é uma palestra que ontem a Jussara deu o Nelson Friedrich, que era da Itaipu Nacional. Ele participou virtual ontem de manhã. Eu, a Ivana Groff, a Isabel estava lá, e eles vieram da COP, o tema do debate era da COP, e os dois grandes problemas hoje é a mudança climática, e os idosos são os que mais sofrem com as ondas de calor do clima, né? E o envelhecimento. E o envelhecimento também vem para ficar, não vai mudar. Nós vamos chegar breve a 30, 40% da população com mais de 60 anos. Então, há necessidade. Então, nós mantivemos esse tema aqui, que ele é ambiental, mas ele afeta também os idosos. Tá? 14. Garantir às pessoas idosas a promoção e defesa dos direitos sociais preconizados pelo Estatuto do Idoso, exigindo dos órgãos correspondentes mais informação, educação e orientação sobre temas pertinentes à população, por exemplo, sobre o HIV/AIDS, a população idosa, pois a sexualidade independe de cor, raça, religião e idade. E os idosos continuam tendo a sua sexualidade. Acho que aqui tivemos, inclusive, agora, tirei uma foto, não era idosa, mas uma moça trans que veio a Lorena, que veio de Recife. Ampliar as campanhas de conscientização nacional de alocação de recursos para os fundos municipais, estaduais e nacional de idoso. Das crianças também, em especial as estadas parceladas do imposto de renda. Foi tema que ontem no Tribunal de Contas nós trabalhamos. Só do imposto de renda de pessoa física, 12,5 bilhões para o Brasil todos os anos.
E todos os fundos do Brasil inteiro só conseguem reter perto de 500 milhões. Então, veja, de 12 bilhões são perdidos em Brasília e depois eles vão para algum lugar. Claro que eles voltam de alguma forma, mas veja, aqui nós temos em Porto Alegre, o Padre Cacique, a Santa Casa, que recebe recursos, e uma série de... Eu citei um asilo, citei um hospital, mas tem questões de necessidade, tinha muita gente pedindo aqui sobre idosos. Nós temos hoje 2 milhões e meio de idosos no Rio Grande do Sul. Eu gostaria que o mais rápido possível tivesse o Estatuto do Idoso em cada boteco, como tem o Código de Defesa do Consumidor. Que cada guarda municipal, cada agente de segurança tivesse um olibone lá da Câmara, que acho que é... Ele tem o partido PT. Não, mas ele fez um pequenininho de bolso. O Signap tem um também, que a gente que poderia ter cada agente público ter, porque as pessoas não sabem seus direitos. E não sabem seus direitos, não exigem eles, tá? Fortalecer o movimento junto ao Congresso Nacional e Governo Federal para que o Brasil ratifique a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas. Ele foi aprovado pela OEA em 15 de junho de 2015. O Brasil foi um dos grandes artífices através do governo do presidente Dilma Rousseff. O Itamaraty participou muito. Depois ela saiu, entraram outros, e em função daquele período de uma intervenção no Rio de Janeiro, um país sob intervenção, e aí temos uma legisladora aqui, eu vou usar de novo, não pode ratificar acordos internacionais. É uma lei e tal. Mas já acabou a intervenção no Rio de Janeiro e está mais do que na hora. A doutora Marina Barastar, eu tenho comigo, o Uruguai foi o primeiro país a ratificar a convenção. Na minha memória já tem 11 países que ratificaram e já tem mais de 10 anos, ou seja, já tem pleno vigor. Só que o Brasil, em vez de ter sido o primeiro ou o segundo a ter ratificado, ainda não ratificou essa convenção e nós temos que trabalhar para que o Congresso Nacional e o Itamaraty venham a ratificar. Acho que isso é pertinente, se mantém na... Eu estou colocando na pauta do Fórum Social. Bom, mas isso cada um. Bom. Reforçar ações que garantam a mobilidade de pessoas idosas, conforme o decreto 56, ainda não cumprindo na íntegra 18 anos depois. Vejam, a lei federal diz que pessoas com mais de 60 anos, que tenham dificuldades financeiras, tá, têm direito a transporte. Mas, em alguns casos, no Rio Grande do Sul tem uma federação que, se não tiver carteirinha, não sei de quem, não vai. Ora, a lei federal diz que é para idosos. E não que é um idoso que faz parte de uma determinada associação, sei lá de que grupo. Tem a carteira, eu sou idoso, não tenho salário alto, tem direito a usar o transporte público. Tá? Não está ainda. Ampliar a possibilidade de inclusão digital para as pessoas idosas através de alocação e captação de recursos para cursos. Esse é um problema. Eu fui já uma vez assaltado e outra vez a gente continua recebendo. Quem é que não recebe aqui todos os dias 3 ou 4 ligações e para entrar num plano de telefonia, tu diz sim, tá, o telefone está na tua casa. Quer sair daquela porcaria, bate. Não tem jeito, tá? Conscientizar e sensibilizar a sociedade sobre a violência cometida contra pessoas idosas nos diferentes setores financeiros, especial nos empréstimos consignados, no setor imobiliário, contra locatários ou avalistas de filhos, e nessa acaba perdendo seu único imóvel. Veja, a lei dos... Primeiro que eu vou falar da lei da locação. As letrinhas são pequenininhas e idosos não conseguem ler aquilo. A maioria do idoso, são avós, são avalistas de filhos ou de netos. E fica constrangedor, não vou avalizar para ti, o cara vai conseguir alugar o apartamento. Aí ele aluga o apartamento, ele não consegue pagar, o idoso perde a sua casa, sabiam disso? Porque a avalização de um imóvel para alugar é uma das coisas piores que tem, talvez, tá? Acho que é quase tanto quanto não pagar pensão alimentícia ou pensão de coisa. É horrível isso. Tivemos aqui já um debate no fórum passado, quando inserimos esse material com o pessoal da Procuradoria e da Defensoria Pública. Então, acho que os idosos têm que ter muito cuidado ao assinar essas coisas e ler com muito carinho. Efetivar ações da década do envelhecimento saudável, declarada pela ONU dia 14 de dezembro de 2020. Poucas pessoas sabem que nós estamos na década do envelhecimento saudável, que vai até 2030. Então, isso tem que acessar lá o site da ONU, ver não sei o que, como é que a gente pode se somar, o que pode fazer, tá? Mas aqui está muito que é atividades como esporte, saúde, educação, assistência social, meio ambiente, que o fórum vem fazendo, a gente se reúne
A gente se reúne uma vez por mês na organização e uma vez por ano a gente está aqui um grupo maior debatendo. Isso aqui é para a gente se organizar para o ano que vem e sair melhor. A gente fala, às vezes não consegue fazer. Mas criar uma comissão e subcomissões multidisciplinares por áreas, com representatividade estadual e nacional nas diferentes esferas a partir de fevereiro, com previsão de conclusão do projeto do Fórum em junho de 2026, tá? Para a continuidade anual em Porto Alegre, a capital da democracia participativa, e outras cidades, para realizar o 12º Fórum Social da População Idosa em 2027. E outros fóruns temáticos que irão se agregar entre 25 e 29 de janeiro. Nós já vimos no calendário a última semana de janeiro, esse ano é 26 a 30, o ano que vem vai ser de 25 a 29. Tá? Não sei que muda o calendário, a data tem que ser essa aqui, tá? Ampliar a utilização de imóveis históricos para moradia, centros de dias escolares ou outros usos para pessoas idosas. Aqui tem um projeto da Cláudia que eu quero, senão eu falei dela, a minha companheira atual, que é Mestre Memória e Patrimônio. Em Pelotas nós temos uma série de prédios históricos, mais de 100 anos, e que a gente gostaria que eles fossem os centros dias, que eles fossem as LPIs e outras ações para os idosos. Porque, veja, um prédio com mais de 100 anos tem histórias, ele faz parte da gente. O outro lado é fazer um cubo, demolir aquele prédio histórico e botar ali um container. Quem sabe botar os idosos na parede do container. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E nós teríamos a possibilidade de usar recursos, como por exemplo o Fundo Idoso, o IFAM e alguns outros, porque na realidade é para idosos, é para atender pessoas idosas. Então veja, esses 12 bilhões que a gente manda para Brasília, poderia ter um projeto, ou 2 ou 3, ou para cada cidade. Porto Alegre nós tentamos fazer isso, minha cara ex-deputada, na confeitaria Rocco, onde nasceu o sindicato, não sei o que, agora está sendo invadido, não sei o que mais. Veja, um prédio de 4 andares, que ali bem no centro poderia ter salas para cursos de culinária, cursos de crochê, não sei do que, tem um salão onde tinham bailes. Daqui algumas pessoas devem ter participado de saraus lá, quem sabe, um sarau lá. O projeto foi feito dentro do Conselho Idoso, foi apresentado e ele pode ser reaplicado. Não sei se temos alguém aqui do Conselho Idoso de Porto Alegre, mas da Secretaria e algumas coisas e tal, mas o projeto foi feito há uns 4, 5 anos atrás. Em Pelotas, a Cláudia fez um do lado do hotel, ali no hotel do Cine Teatro Guarani, uma casa que dormiu lá um imperador, que não sei o que e tal, 3 andares, ela foi a leilão, estava baratíssima, tem batendo na trave ali por um desconhecimento de alguém. Nós estávamos com dinheiro na conta do Fundo Idoso, tá? E não foi adquirido o prédio até agora. Temos expectativa de que ainda possa ser, estamos trabalhando para isso. Mas veja, eu acho que idosos deveriam prestigiar, deveriam garantir a continuidade dos prédios históricos, dos prédios idosos, não é isso? Bom, ampliar o uso de terapias alternativas, não sei se alguém é contra, não está falando de manhã, até fiz uma barra de access ali e tal, e eu defendo muito isso, o reiki, aliás, tinha que fazer o reiki, tá? Tem um amigo meu que estava sendo operado agora às 2 horas, eu fiquei ajudado. Toda a questão esse item aí, toda a questão da nossa biodiversidade e da política que tem estadual, a gente deixou essa política aqui, nacional, de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos. O Brasil é a maior, tem a maior biodiversidade do mundo. Tem lei aqui, tem lei nacional, e nós temos que fazer essas leis serem, até porque, gente, o conhecimento nosso, do pessoal mais antigo, sobre a questão das plantas medicinais, está se perdendo. Nós temos que... Não dá para falar agora. Em outro momento, eu gostaria... Não aqui. Vamos nos reunir em outro momento, porque nós vamos ter que fazer a lei estadual funcionar e a lei nacional funcionar. Tá? Estamos trabalhando aqui, estudar os propósitos constitucionalistas e redefinir o federalismo brasileiro, reforçando que as ações ocorrem nos municípios e estados. Na abertura do fórum esteve aqui o Bacoff, que é o novo diretor do Fórum Democrático, já foi presidente da fundação dos PCDs, né? Tá?
e está dizendo que esta é a pauta do presidente que assume na segunda-feira. E nós somos contra mandar para Brasília todo o recurso e depois tem que ir lá de chapéu, caravana, não sei o que, para buscar de volta alguma coisa que vai para lá. Então, acho que tinha que ser invertido. 70%, 80% fica no município, um pouco vai para o Estado, um pouco vai para o Brasil, mas já vai para lá o que é deles, aí, o que é daqui fica aqui. Então, esse é o propósito desse redefinir o federalismo. E por último, já vou encerrando, tá? Contra o uso de dados centralizados, acesso virtual e criminalizar efetivamente as práticas abusivas contra idosos. Ainda ontem, eu acho que estava vendo que para algumas empresas, para bancos, eles dão os nossos dados para todo mundo, que aí consegue ligar para a gente. Se tu pedir algum dado, é uma briga para conseguir, tu não pode. O dono do dado não tem acesso a ele. E os bancos são distribuídos para qualquer um. Bom, aqui tem 25 itens. Eu gostaria que ao longo dessas quase um mês, eu já vou deixar marcada a data que nós nos reunimos de novo aqui, tá? Vai ser dia 19 de fevereiro, uma quinta-feira à tarde. Tá? E quem tiver alguma contribuição, por favor, mande por e-mail, que é para a gente já poder ver quantos terão diferentes aqui. Até dia 15, tá? E a Isabel vai ficar aqui em Porto Alegre, eu estou em Pelotas. Mas, ao final, nada sobre nós sem nós. Tá certo assim? Nós somos os idosos, não, vocês são mulheres, não fazer nós mulheres, cada um tem o seu conselho. Não, acho que tem que ter muito cuidado. Eu não sou negro, não posso estar no Conselho dos Negros, não sou mulher, não posso estar no Conselho da Mulher, não sou PCD, não estou lá, mas eu estou preocupado que tem muitos conselhos de idosos, majoritariamente com pessoas jovens. Me desculpa, mas eles não vivenciaram os nossos problemas. E aí eles é que estão decidindo. Eu estou aqui no Conselho do Fórum Idoso, eu tenho 60 anos, né, e estou no direito de fazer isso. Bom, então nada sobre nós, sem nós. Eu quero ter todo o cuidado, que nos fóruns a gente tem tido isso, a Regina, as pessoas, né, cada um no seu local. Né, então, a questão da cultura é cultura, a questão da saúde é saúde, a questão da... Estava aqui há pouco Emerson, a questão da aposentadoria. Ele é um guri ainda jovem, mas é um dos maiores experts no Brasil sobre pensões e aposentadorias. E assim nós trabalhamos, o Wilson Pastorini. Fórum Social Mundial, 11ª edição. Pessoa idosa é o tema. Eu vou falar com o coordenador e também do Fórum Social Mundial para a população idosa, Lélio Falcão, que acabou de ler a carta, o documento final que aconteceu nesse Fórum Social Mundial. Coordenador Lélio Falcão. Uma boa tarde, meu prezado amigo da imprensa de Pelotas, Flávio. A TV Com é importante que ela esteja aqui conosco, é importante essa participação. Né? A população idosa está aumentando no mundo todo, no Brasil. Rio Grande do Sul somos 2.450.000 pessoas. Pelotas tem mais de 70 mil já idosos. E nós temos que avançar muito rapidamente as políticas públicas para a pessoa idosa. Tá? O Estado do Rio Grande do Sul, Pelotas, está muito aquém do que deveria. E nós estamos debatendo aqui durante esses 5 dias esses temas, que é a questão do asilamento, ou seja, a moradia de idosos, a questão da saúde do idoso, mas também as condições de esporte, de lazer, enfim, de todas as questões que envolvem o envelhecimento ativo e saudável. É muito importante que a imprensa participe desse debate, que nos auxilie, porque é através da imprensa que nós conseguiremos atingir e sensibilizar a maior parte das pessoas. As perspectivas, coordenador? Olha, nós estamos num ano que temos eleições esse ano. E nós tivemos um debate muito importante no Tribunal Regional Eleitoral, que se engajou no fórum e que vai se engajar em campanhas para que os partidos políticos, os candidatos e as pessoas tenham esse cuidado de escolher candidatos e pautas que venham a facilitar, digamos assim, o futuro das pessoas idosas. Porque se isso não acontecer, os idosos vão ficar na dependência de filhos e netos. Então, há que ter esse compromisso muito firme, muito sério com o idoso. Recentemente, em Pelotas, tivemos 2 óbitos, porque se as pessoas ficam demorando, esperando, não sei o quê,
o velho morre. Tem que ser muito rápido o atendimento. E isso não está acontecendo hoje. Isso nos preocupa muito. E por isso que aqui estamos usando na Assembleia, mas, como tu disseste, é o 11º Fórum, porque é uma educação, é uma construção. E isso não se faz de um dia para o outro, mas é urgente de ser feito. Discutindo um pouco de algumas aspirações, Pelotas já tem a Casa do Idoso, aquela estrutura para ser referência, no caso específico para Pelotas? Não, não tem. Nós estamos há 2 anos tensionando para conseguir que aquele espaço ao lado do Guarani seja adquirido e possa ser ali a casa amiga da pessoa idosa. Pode ser qualquer outro lugar, mas aquele ali nos parece extremamente apropriado, um valor acessível, um local acessível, porque não se pode colocar o idoso lá num canto qualquer. Ele é do lado da praça, um imóvel central, uma referência. Agora, nós teríamos de ter centros-dias em cada um dos bairros. Pelotas teria uma necessidade de 70 centros-dias. Agora, como nós estamos aqui na Assembleia Legislativa, nós estamos trabalhando em termos de Estado. Todo o Estado precisa. Tenho certeza que nós vamos trabalhar com a TV Com de Pelotas em vários programas, talvez até semanais, porque eu espero que a TV Com, se já não está, volte o mais rapidamente possível ao ar, com suas 12 horas de programação e sendo uma referência em atividades comunitárias na região. Obrigado. Fica bem registrado, nós estamos com as nossas plataformas e alguns dias aí estaremos retornando, porque aí vai um recado muito claro. Ajudar, apoiar o idoso não é apenas fazer baile, é cuidar da saúde, é participar do debate, é participar do fórum, é dar voz e é dar visibilidade para uma causa que hoje é uma das principais lutas. Com certeza isso é fundamental e nós vamos estar trabalhando permanentemente em conjunto. Eu hoje faço parte do Rotary Clube de Pelotas, que vai ser centenário daqui a 2 anos, e que tirou dentro das suas ações esse trabalho em função do idoso de Pelotas. Muito obrigado, coordenador do Fórum Social Mundial, Lélio Falcão, encerrando aí o 11º Fórum Social Mundial para a população idosa. TV Com se despede aqui, fazendo essa cobertura para a comunidade de Pelotas, para nossas plataformas, mas em especial para o idoso, para a idosa, que merece informação e tem que sair da invisibilidade. 11º encontro, Fórum Social... Não. TV Com Pelotas, canal 14, para você, assinante, para você das nossas plataformas. Eu estou com 2 advogadas, ativistas aqui, a Denise Argemi e também a doutora Neuza Ledesma. Prazer estar aqui com vocês e conversando com os seus assinantes, né? Sempre é importante a gente estar divulgando, né, os trabalhos que desenvolvemos na nossa sociedade, né? Doutora? Então, nós estávamos falando antes, eu sou a coordenadora nacional dos Bancos Vermelhos, aquele projeto internacional do qual Pelotas já tem pelo menos 5 bancos, que é um projeto internacional contra a violência de gênero e também contra a escalada dos feminicídios. Nós estamos aqui no Fórum Social Mundial, justamente falando da violência contra a mulher e da violência contra a mulher idosa, que tem já um prazo de validade, não é? Vencido. Vocês podem falar um pouco da perspectiva que tem a partir desse 11º Fórum Social, Neuza? Então, justamente aconteceram vários debates, né, entre os quais a importância de considerar a pessoa idosa enquanto sujeito de direitos, e nós, enquanto advogados, não podemos deixar de reforçar isso, né? A importância de reconhecer o protagonismo das mulheres, das pessoas idosas, mais do que isso, né? E a política de cuidados que tem que existir, né? Foi debatido e aprofundado o tema, né, da necessidade de uma articulação profunda entre todos os setores da sociedade, né, no sentido de garantir, promover os direitos da população idosa, né? Nós estamos entrando já em 30% da população e precisamos ter esse olhar atento, cuidadoso, acolhedor e empático, respeitando toda a trajetória da população idosa, toda a sua contribuição para o que se tem hoje, né?
com avanço de políticas públicas, políticas sociais que garantam e promovam os direitos das populações, né? Então, é muito importante, foi muito proveitoso toda essa semana, né? E que temas variados, desde a questão do meio ambiente, a discussão da conjuntura nacional, cuidado com a pessoa idosa em relação à sua saúde, o trabalho, a questão da educação, da assistência social, enfim, foi realmente um encontro, né? O 11º Fórum Social Mundial da População Idosa é uma rica contribuição a toda essa política pública que precisa ganhar corpo, né? E atingir, mobilizar a nossa sociedade, né? É isso que a gente pretende, assim, e se divulga, e se estabelece debates no sentido de que sejam divulgados os direitos, né? E que a população se aproprie, conhecendo seus direitos, possam reivindicá-los efetivamente e garantir esses serviços públicos, né? Olha, a gente fica aqui discutindo, né, a violência contra a mulher. Eu acho, não tenho certeza, imagina a mulher idosa sofrer violência e naturalmente hoje ela teria muito menos recursos porque tem menos familiares. Então é difícil esse combate. Mas esse número, em termos de pesquisas, ele aumenta ou ele diminui? Então, segundo a perspectiva de vida das pessoas, agora mesmo o Lélio Falcão, também de Pelotas, que é um dos coordenadores do Fórum Social Mundial da Pessoa Idosa, relatava o número de pessoas, pelo menos nós temos no Rio Grande do Sul, pelo menos 2 milhões de pessoas idosas, mulheres e homens. Todos nós sabemos que a mulher tem uma longevidade maior, isso é científico, no Rio Grande do Sul. Não é diferente. O que ocorre aqui, o que nós discutimos durante esses 4 dias, 5 dias aqui em Porto Alegre, sobre justamente qual é o futuro das pessoas idosas no nosso estado. Quais são as políticas públicas que podem ser melhoradas? Quais aquelas políticas públicas que podem ser implementadas? Como a população do Rio Grande do Sul, quase 52% é composta de mulheres, há um grande número de mulheres que já sofrem violências, todo tipo de violência ao longo das suas vidas. No final da vida, com o processo de envelhecimento, essas discriminações se acentuam, como isolamento social, a perda da participação nas decisões da família, nas decisões da sua própria vida, medicalização exagerada, não é? E a violência patrimonial, que todos nós sabemos, quando os filhos, netos, bisnetos se apropriam, não é? Ou os companheiros se apropriam do cartão de crédito, do cartão do banco. Então, é algo que diz respeito à sociedade, mas diz também muito às instituições e ao nosso governo, que tem que fomentar e tornar políticas públicas mais eficazes para diminuir esse tipo de violência. Porque a mulher não é porque ela envelheceu que está com prazo de validade vencido. Não é assim. Então, nós estamos aqui justamente para sugerir novas políticas públicas e essa perspectiva também de pacificação social, que homens e mulheres caminhem juntos para combater todo tipo de violência, inclusive sobre a pessoa idosa. Olha, TV Com Pelotas está aqui hoje fazendo essa cobertura porque nós sabemos a importância e nós queremos contribuir para tirar todo esse debate da invisibilidade que ainda existe. É preciso tornar visível. Eu até, inclusive, faço uma crítica. Eu vejo muitos idosos, de uma certa forma, sendo explorados com bailes. E eu acho que o lazer é fundamental, mas eu acho que tem que ser fiscalizado. Até que ponto esse lazer está trazendo realmente, respeitando os direitos dos idosos? Parece que em alguns lugares está havendo uma distorção, eu diria mais, inclusive, um aproveitamento, porque envolve, às vezes, inclusive, emendas impositivas para bailes para idosos, e a gente vê uma comercialização bruta por trás disso. Justamente, né? Nós temos que pensar na importância da cultura, né? Do lazer, com certeza, e da dignidade das pessoas, né? Então, tem razão quando apontas essa questão da exploração ou da própria negligência com que a população idosa é tratada. Então, ao virmos discutir aqui no Fórum Social Mundial, uma das preocupações é essa, garantir essa visibilidade, né? Denunciar o apagamento e a banalização com o qual a população idosa é tratada, né? De negligenciada, de explorada mesmo. Então, a gente precisa nomear
para poder enfrentar e superar essas dificuldades, né? A população idosa tem toda uma caminhada, toda uma contribuição. Hoje tivemos uma tarde muito rica nesse aspecto da cultura, com poemas, declamação de poemas, com música, com canto, para mostrar que também, olha, nós escrevemos, nós pensamos, nós existimos, né? Não é porque a pessoa já viveu uma boa parcela da sua vida que ela não possa contribuir, pelo contrário, ela contribuiu a vida inteira e ela tem que ser agora, nesse momento, reconhecida em suas especificidades, né? Porque nós temos, evidentemente, algumas limitações, né? O Lélio dizia, olha, já tenho dificuldade, né, de locomoção, tenho algumas perdas, né? E todos nós temos, né? E que bom que temos, que sinal que vivemos, o que a gente quer é garantir que essa nossa vida seja reconhecida, toda a nossa contribuição para a sociedade, toda a nossa trajetória, e poder ainda continuar sendo ouvido, né, de uma forma acolhedora, com afeto, com empatia, e podendo, de fato, contribuir, porque temos esse potencial de contribuição, né? Nós temos um número significativo no Rio Grande do Sul de pessoas com 100 anos. Então, e há um desconhecimento disso, né? O Lélio Falcão diz que nós temos 18 mil pessoas com 100 anos no Rio Grande do Sul. 18 mil. Bom, então nós podemos dizer que nós aqui somos jovens experientes, né? Olha, eu quero agradecer essa entrevista aí que vocês nos concederam com exclusividade para a TV Com. Um prazer e obrigado pelas informações, viu? Porque a gente e a nossa função é levar elas. Flávio, muito obrigada a você, ao cameraman, à TV Com de Pelotas, e dizer que só envelhece quem está vivo. Porém, vamos viver com mais dignidade, não é? E com alegria, sem exploração. Obrigado. Parabéns, então, Flávio. Muito obrigada à TV Com. E é isso, né? TV Câmara, perdão. No sentido de que... É Com? Ah, então, eu já queria... Achando que estava dizendo errado. Né? Mas é importante o papel que vocês desenvolvem, né? Justamente de levar à população esse conhecimento, essa informação. Isso é fundamental. Né? Quando se fala em efetividade de direitos, passa por informação. E vocês realmente têm esse papel importantíssimo de estar divulgando serviços, né, atividades, ações que estejam sendo planejadas, né, para que a população tenha acesso e, a partir daí, realmente participe mais, se integre mais. Né? E fazemos um chamamento, né, que as pessoas se engajem mais, participem, né, das atividades que são desenvolvidas nos nossos municípios, no próprio Estado, porque assim a gente vai fazer a diferença, né? Participando, mudando, contribuindo, trazendo toda a nossa bagagem, toda a nossa trajetória de vida, nossa história. Né? Então, muito obrigada mais uma vez, Flávio, por esse espaço. Nós agradecemos as mulheres pelotenses. Os pelotenses participaram bastante. A nossa colega aqui é de Uruguaiana. Um abraço, Uruguaiana. Chegaremos lá também através das plataformas. Finalizando hoje as entrevistas, temos Regina Freitas, que vai dar a sua mensagem final. Foi um prazer estar aqui no Fórum Social Mundial da População Idosa. Nós tivemos muitas resoluções, muitas ideias, um pessoal muito engajado nessa causa dos idosos, e nós prometemos que no próximo ano teremos muito mais atividades ainda. Eu fui responsável pela parte cultural e literária, e grandes avanços prometem a partir deste fórum que foi feito este ano. Tivemos um público extraordinário, ainda estamos com a sala cheia, e até o ano que vem. Muito obrigada pela oportunidade de trazer a arte e a cultura para essa casa, para esse fórum. Agradecemos à Assembleia Legislativa por acolher também esse evento, e ao Lélio Falcão, que me deu essa oportunidade de estar aqui, e à Isabel. Muito obrigada. Encerrando por hoje, TV Com Pelotas, canal 14 da Claro. Estamos aqui agora com a Rafaela Pereira, juíza criminal, que vai nos falar do evento do 11º Fórum Mundial do Idoso. Muito obrigada pela oportunidade que eu estou tendo agora. Eu sou Rafaela Pereira, juíza criminal, e nós fizemos um trabalho social enorme dentro do nosso Brasil, nosso território, e eu quero dizer que hoje foi socorrido um cativeiro de
5 anos escondido numa caverna. Não se sabe os autores desse crime. Mas eles estão sendo socorridos, encaminhados para medicação, hospital, alimentação, banho, tudo que um cidadão precisa. Porque nós não temos escravo no nosso Brasil. E eu queria aproveitar para pedir as chaves do apartamento que está em posse da Assembleia, da minha família. Por gentileza, pode fazer o pedido no ar. Pode. As chaves, eu preciso receber as chaves dos apartamentos que está em posse da Assembleia e com a máxima urgência. Que tem pessoas, cidadãs que têm que ser socorridos nesses apartamentos aqui na frente da Assembleia, no outro lado da praça. TV Com agradece. Comprado pelas majestades. A TV Com agradece pela presença da Rafaela, juíza criminal.